Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis. Este que é um dos maiores livros já escritos em língua portuguesa e, como todo grande clássico, merece sempre novas leituras, novas interpretações, porque são livros que nunca morrem, são sempre ressignificados de acordo com as diferentes interpretações e recepções que recebem. E como sempre, além de trazer minha própria interpretação a respeito da obra, eu vou sempre que possível utilizar citações de outros autores para enriquecer nossa abordagem. Então o vídeo vai estar bem bacana, já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. E claro, gente, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês sejam informados dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, eu sempre costumo deixar aqui na descrição do vídeo o link para que quem se interessa por adquirir as obras possa ir no site da Amazon e comprar através do meu link e ajudar o canal. No caso, eu vou utilizar uma edição aqui que não é disponível para venda, tá? É a edição do Clube de Literatura Clássica, mas eu vou deixar o link para boas edições do Dom Casmurro de Machado de Assis. Vou deixar para uma edição um pouco mais bem elaborada e também com preço mais acima, e também vou deixar para edições mais modestas para que vocês possam dar uma olhada e decidir aí qual livro vocês vão adquirir, qual versão vocês vão adquirir. E claro, também as obras que eu citar, se ainda estiverem disponíveis para compra, eu vou deixar também um link aqui na descrição. Eu não creio que seja exagero colocar esta obra e a grande dúvida que perpassa todo o livro como dos grandes eventos deste tipo na produção literária universal, tá? Sei que existem grandes obras por aí afora, mas com este tema, Machado de Assis com certeza entra aí entre as mais relevantes. E, enfim, é um grande romance de formação, tá? Contando aí o desenvolvimento da vida de Bentinho, o protagonista. Embora alguns digam que Dom Casmurro não conta a formação de Bentinho, mas sim a ascensão e queda de um amor, né? Mas de qualquer forma é um romance de formação, tá, gente? Romance de formação sendo aquele romance que narra a vida de alguém desde a infância ali, chegando à vida adulta, em alguns casos até a velhice. É o que acontece aqui com Dom Casmurro, tá? Pega praticamente a infância, o fim da infância de Bentinho, embora ele já tivesse 14 anos quando a obra começa, mas era um grande crianção, né? E vai aí até sua velhice. Bom, eu costumo ver Dom Casmurro como um livro dividido em 3 grandes partes. Na verdade, a obra em si não é dividida, o autor não divide o seu livro em partes, mas sim em capítulos. Porém, eu vejo 3 grandes momentos ao longo do livro, que tem também 3 grandes pontos de vista e que podem sim facilitar até mesmo a abordagem da obra quando a tratamos de forma dividida, tá? Então a primeira parte iria do primeiro capítulo até o capítulo de número 53, onde nós temos ali a apresentação do enredo, né? Nós vemos que Bentinho escuta dentro de sua casa uma conversa entre sua mãe e alguns familiares e um agregado que vivia lá, né, uma pessoa que não era da família, mas que vivia em casa, que era José Dias, e José Dias pergunta se Bentinho ainda vai para o seminário, né? Então nós já ficamos sabendo aí que o personagem deveria ir para um seminário, e logo em seguida a mãe se mantém convicta, porque isso é uma promessa que ela fez, e que para quem é religioso, católico muito religioso, fazer uma promessa é, enfim, comprometer muitas vezes sua própria vida naquilo ali. E ela diz que sim, ele vai, e José Dias diz, bom, então é bom apressar aí este casamento, porque ele vive de conversinha pelos cantos com a vizinha, e isso aí pode dar num namoro e complicar as coisas. É nesse momento que Bentinho se dá conta de que, sim, existe algo entre ele e a sua vizinha. Ele está ouvindo a conversa ali furtivamente, ele sai dali um tanto transtornado e ele, sim, descobre que realmente amava Capitu. Capitu, a sua vizinha, Capitolina, na verdade, a quem chamavam de Capitu, vizinha de muro mesmo da sua casa,
que inclusive a mãe de Bentinho mandou fazer uma porta no muro ali para a melhor comunicação das duas crianças, que passaram a sua vida até o momento, Bentinho com 14, eu acho que Capitu chegando também nos 14, 13 anos por aí, um pouco mais nova. Passaram a vida conversando, brincando, trocando, enfim, as experiências de criança, como muitos de nós fizemos. E, enfim, uma grande amizade que Bentinho naquele momento começa a refletir e diz, mas realmente parece que eu sinto algo por ela. Essa revelação coloca o grande problema que vai ser enfrentado por Bentinho, por Capitu, ao longo de todo o romance, né? Porque é necessário quebrar a promessa da mãe para que os dois tenham a oportunidade de, enfim, de se relacionarem, se casar, né? E isso porque quando ele sonda Capitu, ele percebe que ela também tem um sentimento por ele. Lógico, os dois ali saindo da infância, lembrando que é século XIX, então isso ocorre um pouco mais tardiamente, principalmente para Bentinho, que era muito mimado, mas também para Capitu, tá? Então eles descobrem mesmo, estão naquele momento de descoberta daquele amor infantil, sim, mas que nós vemos que vai ter muita força nesta primeira parte do romance. Bentinho chega lá, ele sai ansioso para ir ver Capitu, depois de ouvir essa conversa, e quando ele chega no quintal da casa vizinha, ele vê Capitu escrevendo no muro, quando ele, enfim, num determinado momento, quando ele vai ver, está lá o nome dos dois. E isso meio que funciona como uma confissão que acaba ali em olhares e mãos se segurando e se tocando, e ali se confirma mesmo o amor. E os dois passam, a partir daquele momento, a enfrentar o grande problema de como fazer a mãe de Bentinho desistir da promessa, né? Durante toda esta primeira parte, nós temos um grande clima de sedução, primeiramente, tá? A sedução que é exercida por Capitu, e claro, uma sedução muito inocente, tá? Muito pura. Machado de Assis, ele sabe muito bem pintar as duas crianças com sua inocência, os dois adolescentes com sua inocência típica para a época, né? Mas também sabe colocar ali aquele amor nascente, aquele amor que, enfim, pulula de hormônios e de desejos ao longo de toda essa parte, né? Essa primeira parte que eu vejo aí nestes primeiros 53 capítulos. É também nesta primeira parte que Bentinho vai pintar Capitu não apenas como aquela figura sedutora que exerce uma grande força atrativa, mas também como alguém que sabe manipular muito bem os outros, que sabe sair de situações com muita perícia, ao que é um pouco desproporcional à idade e desproporcional extremamente em relação ao próprio Bentinho, que é muito bobo, que é muito infantil, que demonstra muito facilmente seus sentimentos, seus medos, suas angústias. E Capitu, na verdade, sai desenvolta. Tem um momento lá em que ele chega para pentear os cabelos de Capitu, ele chega na casa, né, ela está penteando os cabelos, ele pede para penteá-los, e, enfim, ao mesmo tempo em que este momento é um momento de muita sedução, né, porque ele passa a mão nos cabelos dela e vai sentindo o toque dos fios, e, enfim, vai descobrindo todas as sensações de ter a sua amada ali tão próximo, né, de si. No momento em que ele conclui o penteado, Capitu volta a cabeça para trás, começa a olhar para ele, e ele, em pé atrás dela, olha para ela, e esse olhar demora um certo tempo até que os dois se beijam pela primeira vez. E pouco tempo depois, a mãe de Capitu chega na sala, né? Bentinho trava, Bentinho se cala e fica nervoso, não consegue falar nada, não consegue agir naturalmente. Enquanto que Capitu, pelo contrário, simplesmente levanta muito naturalmente e diz: olha, mamãe, como Bentinho não sabe pentear um cabelo e tal. E a forma como os dois agem tão diferentemente chama a própria atenção de Bentinho. Vai chamando a atenção dele que, sim, eu esqueci de dizer, mas é um romance narrado em primeira pessoa, tá? É o Bentinho já idoso, após todos os acontecimentos de sua vida, contando tudo o que aconteceu num livro, né? Ele se propõe na sua velhice escrever e decide contar a sua história. Então é como se fosse um romance
com outro romance dentro, né? Com outro romance em seu interior. E justamente por ser em primeira pessoa, nós vamos vendo muitas impressões de Bentinho a respeito dos fatos, dos acontecimentos em si, mas principalmente em relação às suas impressões a respeito de Capitu. Nós vamos vendo o quanto que, primeiramente, ela exerce essa força atrativa em relação a ele, que depois ele vai dizer que, na verdade, é em relação a todo mundo, né? Inclusive existem autores que veem isso aí, depois eu vou citar, e também a forma como ela difere dele mesmo. Embora ele seja muito bobo, mas ele desde jovem ele percebe isso, né? Tanto que ele relembra na idade adulta a forma como Capitu se sai com muita malícia das mais embaraçosas situações. Isso em vários momentos desta primeira parte, tá, gente? O que vai ajudando o leitor a perceber Capitu como alguém que sabe disfarçar algumas coisas, tá? E os dois passam toda essa primeira parte do romance, todos estes 53 capítulos do romance, tentando arrumar uma ideia que os livre, né? Livre primeiramente a Bentinho, mas aos dois, desta promessa da mãe, algo que não é conseguido, tá? Eles não conseguem isso e Bentinho vai sim para o seminário. E a grande esperança deles, e eles conseguem ali ganhar a confiança de José Dias, que vira um cúmplice, e ele ajuda bastante nesse sentido, José Dias, porque ele que era muito querido em casa, né? Ele faz a cabeça da mãe em vários sentidos e acaba que lá na frente, na segunda parte, vai ter um desdobramento. Mas nessa primeira parte, José Dias, o máximo que pode fazer é acalmá-lo. Olha, no fim das contas, você vai para o seminário, se não se descobrir com vocação para isso, você, de certa forma, vai ter estudado, vai ter aprendido latim, vai ter, enfim, se preparado para uma futura carreira que você queira seguir, ou na medicina, ou no direito, enfim. E Bentinho acaba concordando, não tem muito o que fazer, e vai para o seminário, tá? E assim se encerra essa primeira parte do romance. Do capítulo 54 ao capítulo 96, nós temos todo o desenrolar dos acontecimentos enquanto Bentinho está no seminário. Tanto as suas esperanças, e aí eu vejo como, se a primeira parte do romance teve como grande clima, o clima de sedução, né, mostrando o quanto que a figura de Capitu envolve Bentinho e envolve talvez as pessoas como um todo, porque ela consegue ganhar o carinho e o afeto da mãe de Bentinho. No fim das contas, ela consegue ganhar o afeto de José Dias. Enfim, Capitu envolve a todos a seu redor, né? E se essa primeira parte tiver o grande tom da sedução, a segunda parte tem o tom da esperança, que é Bentinho no seminário, aguardando aparecer alguma oportunidade em que ele possa se pegar para fugir da obrigação que é colocada pela mãe. Então, ele que é muito sonhador, propenso a devaneios, a sonhos, a ilusões, e ele começa a pensar, por exemplo, que pode ir falar com o imperador. Lembremos que estávamos no século XIX, Segundo Império, e ele tem uma ideia de falar com o imperador para pedir que vá resolver isso com sua mãe. Ele imagina o imperador descendo lá da carruagem na sua casa e, enfim, a mãe beijando a mão do imperador. Enfim, é todo um sonho que esse personagem ingênuo, muito mais inocente, muito mais propenso às fantasias eternas de uma infância talvez jamais concluída, enfim, ele fica o tempo todo imaginando possibilidades que possam surgir para que ele fuja daquela obrigação. Bom, mas é nesta segunda parte também que Bentinho vai se mostrar como extremamente ciumento. Então, o primeiro grande momento de ciúme que nós vemos é quando José Dias vai visitá-lo pela primeira vez no seminário e depois de muito hesitar, né, ele não quer demonstrar que está gostando de Capitu, claro, mas depois de tanto hesitar ele diz: "E Capitu, como vai?" Aí José Dias diz: continua do mesmo jeito, sempre peralta, enquanto ela não arrumar um rapaz qualquer do bairro para se casar com ela, ela não vai descansar." E esse momento é o primeiro grande
A primeira grande demonstração de ciúme de Bentinho. Vejam que ele não vê nada, ele não fica sabendo de nada concreto, ele fica sabendo da opinião de José Dias, que até aquele momento era contrário, não via com bons olhos Capitu por causa do pai, né? Ele tinha uma desavença com o pai de Capitu muito forte, e ele não gostava da menina. E não há indícios para Bentinho ter ciúmes muito fortes dela, mas ele acaba tendo, né? E ele começa a imaginar, enquanto eu estou aqui chorando enfim, entregue à tristeza, ela está lá se entregando a olhares para rapazes, a desejo de arrumar o primeiro que apareça para ela. O fato é que essa segunda parte acaba, nesta segunda parte é apresentada, é importante dizer, um grande amigo que ele conhece no seminário, né? E nasce uma grande amizade, tá? Entre ele e Ezequiel Escobar. Nenhum dos dois vai seguir a carreira ou a vocação sacerdotal e saem os dois do seminário. Então Escobar tem uma vocação para o comércio e vai levar isso adiante, vai ter uma carreira muito promissora no comércio. E Bentinho vai conseguir sair do seminário porque ele arruma um substituto para ele. Se a mãe tivera feito uma promessa de que mandaria Bentinho para o seminário, né, quando do nascimento dele, porque ela não tinha conseguido ter o primeiro filho, enfim, para que nascesse o segundo com vida, ela promete a Deus que levará seu filho a ser padre. Então, para se livrar dessa promessa, que ela não estava nem um pouco disposta a quebrar, ele conversa com José Dias, que, como eu disse, já está bem aliado dele nesse intento de sair do seminário, e ambos acabam até consultando o padre Cabral, que é muito íntimo da família, e o bispo e etc. E eles dizem, por que não arrumar um substituto? Ou seja, minha mãe adotaria um órfão qualquer, né, ajudaria essa pessoa, porque a pessoa não tem família, enfim, não tem uma perspectiva de futuro, e, enfim, lhe coloca no seminário, lhe faz padre, e eu me livro desse destino que eu não quero seguir. E convencem a todos, e a mãe também, e Bentinho sai do seminário, tá? Bentinho sai do seminário e é aí onde começa a terceira e última parte, né, que vai do capítulo 97 adiante, né, até o último capítulo, em que nós teremos o desenrolar dos fatos que mais especificamente tornam Dom Casmurro um livro tão conhecido e tão debatido. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler, mas algumas coisas vão acabar sendo citadas, tá? É lógico que eu não acredito que muitos que se interessam por literatura e que por isso estão aqui assistindo este vídeo não saibam minimamente o que aconteceu em Dom Casmurro, tá? Mas de qualquer forma, se é o seu caso, eu até lhe aconselho a deixar o vídeo por aqui e talvez retornar futuramente, tá? Lembrando que eu vou trazer algumas opiniões de autores a respeito da obra, de estudiosos, então talvez futuramente seja interessante você voltar ao vídeo. Mas, enfim, continuando, nesta parte, nesta terceira parte, ou seja, nos últimos capítulos da obra, em que tudo rui, né? Em que nós vemos realmente a ruína de tudo aquilo que foi se construindo, com o qual nós fomos nos identificando e torcendo para acontecer, desde o início do livro, aquela primeira parte que é tão envolvente e tão bonita, que nós torcemos pelo casal, a segunda, em que estamos ali na esperança junto com Bentinho de ele conseguir sair do seminário. Nessa terceira parte nós vemos tudo ruir, né? É onde realmente as coisas desmoronam. E é um desmoronamento que, diga-se de passagem, ele pouco ou nada faz para evitar, tá? É interessante aqui que Bentinho realmente vai se mostrar doentio em seus ciúmes, tá? Não que em alguns momentos o clima de mistério envolto em Capitu, nos seus olhares, nos seus comportamentos furtivos, enfim, em alguns momentos ali, deixando sim
dúvidas, talvez não dúvidas quanto à sua índole ou quanto à sua fidelidade, mas dúvidas sobre o que ela fez, sobre o que ela estava pensando, sobre seus objetivos. E isso vai construindo um Bentinho que já era, enfim, muito mimado, que já era muito sonhador, que fantasiava muito as coisas, e vai construindo um Bentinho doentiamente ciumento. Os dois se casam, né, Bentinho e Capitu, e Escobar se casa com uma grande amiga de infância de Capitu, chamada Sancha. Machado de Assis, ele demonstra aqui muita habilidade, até mesmo no instigar o leitor para continuar lendo. Em muitos momentos, ele diz, olha, mas o que eu vou contar em seguida, no próximo capítulo, nos próximos capítulos, é muito interessante. Tem um determinado momento em que já passou bastante da metade do livro, ele diz, como se ele dissesse, olha, já estou me alongando muito, mas o melhor que há na narrativa ainda está por vir. Então ele vai deixando você curioso. Ele sabe muito bem construir a narrativa, de modo que o leitor, mesmo com esse clima de dúvida, ou seja, você nunca pisa em terreno sólido, você poderia dizer, essa obra não me dá certeza de nada, eu vou abandonar isso aqui. Muito pelo contrário, você se interessa por chegar ao fim, ainda que você saiba que o fim jamais vai lhe dar respostas, por causa do modo como o autor lhe instiga a continuar. Mas o grande ponto alto de Dom Casmurro, o que faz desta obra tão fascinante há tanto tempo, né, há mais de um século, dentro do nosso país e se tornando uma das obras de mais repercussão da literatura brasileira, é realmente essa consagração da dúvida. Uma dúvida que está relacionada a vários elementos da obra, como eu já falei. É uma dúvida que começa lá no início do romance, quando nós não sabemos se Bentinho vai chegar a se casar com Capitu, se ele vai para o seminário, se ele não vai, depois se ele vai sair, nunca nada fica claro. E a dúvida que, enfim, chega ao ponto alto no momento em que nós temos ali a grande desconfiança a respeito da traição, se aconteceu ou se não aconteceu. Embora Bentinho veja no seu filho o retrato puro de Escobar, inclusive ele dá como homenagem antes de começar as desconfianças, ele dá como homenagem o nome do amigo ao filho, né? O filho se chama Ezequiel, que é o primeiro nome de Escobar. Embora tudo isso aconteça, a dúvida é constante. Nunca nós temos uma resposta definitiva. E é este clima de dúvida que surge lá no começo do livro, a respeito das intenções de Capitu, a respeito do que aconteceria com Bentinho, a grande dúvida, que é o que constitui a obra como um todo, né? Dúvida de tudo. Nós duvidamos de personagens, de intenções, de acontecimentos, de falas, e essa dúvida ela fica o tempo todo, até mesmo nestes momentos, né? Em que nós não sabemos ao certo se tudo é fruto da imaginação de Bentinho ou se realmente Capitu, que sempre foi tão sedutora e tão, ao mesmo tempo, dissimulada, se ela realmente chegou a traí-lo, né? Traí-lo com alguém, e esse alguém sendo Escobar, que é a grande dúvida que Bentinho passa a ter, né? Porque ele vai vendo que seu filho, que ele tanto tentara ter e não conseguira, o que dá a entender, embora também não saibamos, dá a entender que Bentinho era estéril, né? E de repente esse filho vem, e esse filho cada vez mais vai se parecendo com Escobar. A princípio, justificadamente. Nós vemos que ele diz que o menino tinha a mania de imitar as pessoas. Então ele imitava José Dias, ele imitava a tia Justina, imitava fulano, imitava cicrano e imitava o andar de Escobar. Depois ele imitava a mão de Escobar, o olhar de Escobar, e cada vez mais é como se a mania de imitar fosse se tornando a pura representação de Escobar. Tanto é que incomoda aos dois, incomoda a Bentinho e incomoda a Capitu, e Capitu passa a não querer mais que ele imite ninguém, tá? E é interessante que num determinado momento
o que pode retirar as nossas dúvidas, né? Porque se fosse o filho de Escobar, Capitu não diria isso. Tem um momento que ela chega e diz, olha, Bentinho, já reparou que o olhar dele é cada vez mais parecido com o de Escobar? Olha, meu filho, olha para o papai e tal. Então, vejam, se ela tivesse algo de errado, ela demonstraria assim tão facilmente, deixaria Bentinho ter o foco sobre aquilo? E ao mesmo tempo, como ela era tão dissimulada desde adolescente, será que aquilo não era uma forma dela dizer, sabendo que Bentinho já estava percebendo aquilo e que cada vez mais ficava, enfim, saltava aos olhos, não era uma forma dela dissimular, dizendo, olha, eu vou demonstrar que não tenho culpa nenhuma nisso aí. Enfim, não sabemos, tá? E o crítico literário Masson Moisés, neste livro aqui, Machado de Assis, Ficção e Utopia, que é todo dedicado a Machado de Assis, cada capítulo tratando de um tema, de uma obra e tal, tem aqui um capítulo específico sobre Capitu, que é Capitu, Esfinge e Narciso, onde ele vai falar aí da figura de Capitu, que é realmente assim, digamos que embora o romance seja narrado por Bentinho e seja um romance de formação sobre a vida de Bentinho, mas o grande foco é mesmo Capitu. É Capitu a grande figura de Dom Casmurro, é Capitu que rende tantos comentários sobre a obra ao longo dos anos. É uma das figuras mais emblemáticas de Machado de Assis, uma das figuras mais emblemáticas da literatura brasileira, uma das personagens femininas mais interessantes que existem, e que ela tem, sim, esse duplo aspecto, tá? Primeiramente, da esfinge, né? Ou seja, o seu lado enigmático, o seu lado que, enfim, parece querer tragar alguém, e ao mesmo tempo o lado narcisista, porque Capitu é sim uma narcisista, isso fica claro em vários momentos do romance, em algumas passagens, né, quando depois que Escobar morre, Bentinho, enfim, fica ali naquele momento de tristeza, ela também, mas ela para um determinado momento diante do espelho e vai se ajeitar e tal, e demora demais, e ele diz que isso é um indício de alguém que se ama muito, né? Então ela realmente se ama muito, e chega ao ponto de Masson Moisés dizer que, enfim, é como se ela não amasse mais ninguém, a não ser ela própria. Ele diz que ela não ama Bentinho, ela não ama seus pais, ela não ama seu próprio filho, e ela só ama a si mesma. A princípio eu discordava muito dessa opinião, tá? E, enfim, esta é a terceira releitura que eu faço de Dom Casmurro, mas quando eu reli agora, eu fui percebendo algumas coisas. Por exemplo, o fato dela praticamente abandonar o filho num determinado momento. Quando ela vê que Bentinho não aguenta olhar para o menino, ela meio que arruma um jeito de se livrar do menino. Ela diz, olha, já que você não suporta vê-lo, por que a gente não manda ele para um colégio interno? Você só vai ver ele no sábado. Ou seja, que coisa estranha, né? Enquanto ela poderia arrumar uma forma de se defender, e aí é outro problema, que ela não se defende, ao que me deixou, ao longo das leituras, e nessa não foi diferente, a gente perceber que essa parte final, principalmente os últimos capítulos mesmo, são angustiantes, primeiro porque Bentinho ele abdica do seu amor em troca de algo que nunca é definitivo, nunca é totalmente elucidado, e ele abdica do grande amor da sua vida, de tudo aquilo que ele lutou para ter, e Capitu simplesmente ela não se defende, ela nem para discutir com ele. Naquele capítulo lá bem decisivo em que ele demonstra mesmo que está convencido de que não é o pai do menino, né? Ele até diz isso para ele, para o menino, Capitu ela chega a dizer a ele que, enfim, ele não tem motivo para achar aquilo ali, né? Para ter aquela desconfiança, mas é muito curto o espaço de tempo em que ela se defende. Praticamente ela não apresenta argumentos. E no fim das contas ela diz, o melhor é a separação mesmo, e pronto, né? E desiste. Assim como ela desistiu do filho, capítulos antes atrás, para manter-se com Bentinho, ela agora desiste de Bentinho, e Bentinho também desiste dela, né? Então, assim, e é angustiante o que esse menino passa naquele momento, né? Porque ele chega quase a ser morto por
por Bentinho. E num determinado momento, quando ele vai levá-lo ao colégio, o pobre menino fica: papai, você vai me buscar? Você vem me ver? E ele responde muito secamente. E, enfim, tanto a mãe quanto o pai, enfim, se é o pai mesmo ou não demonstram um grande amor por ele. E a gente meio que vai percebendo que Capitu, sim, ela tem esse lado de não se apegar muito às pessoas, tá? Talvez o que ela queira mesmo, e na visão de Marçom Moisés seria isso, né? Seria a pura sedução, seria trazer as pessoas para o seu lado, que é o que ela fez com todos, né? Ela fez com Bentinho, ela fez com a mãe dele, ela fez com José Dias ao fim da história, ela fez com Sancha, ela fez com Escobar. E talvez o grande prazer dela, talvez, o grande prazer da vida dela seja trazer pessoas para sucumbir a seus encantos, a sua sedução, né? E, enfim, mas mesmo assim, Marçom Moisés, ele tendo essa opinião de que Capitu agrega as características de Esfinge e Narciso, ele diz que não há por que fechar uma interpretação. Assim como também ele não deixa escapar a possibilidade de que Bentinho, embora ele possa estar equivocado em relação a Capitu, por que ele não se equivoca em relação aos outros personagens? Por que ele analisa as outras personagens tão bem e não analisaria Capitu? E aí ele diz, num determinado ponto: não é pertinente do ângulo crítico afirmar que apenas as notações relativas a Capitu merecem desconfiança. Por que apenas elas? E por que não as referentes às outras personagens? Seria o seu caso simplesmente o de um ciumento a Otelo, como Edith Caldwell tão bem assinalou? Ou seja, ele vai se perguntar aí por que desconfiar apenas das interpretações de Bentinho em relação a Capitu, né? Seria isso tratar o romance como inverossímil, o que na verdade não é, né? O romance não é mal escrito, o romance não é mal formulado, pelo contrário. E ele deixa esse clima de dúvida ao longo de toda a obra. E fechando aí as considerações de Marçom Moisés sobre Capitu, vale a pena citar, né, que ele, a respeito do fato dela ser um enigma, uma esfinge, ele diz que por dentro e por fora, Capitu é um enigma, para o amigo de infância, depois marido, e para nós, espectadores do drama. Começa por despistá-lo com as suas idas e vindas, as manhas e artimanhas, o cálculo posto na voz, nos movimentos do corpo, na escolha das palavras, na oferta imediatamente seguida de recusa de si mesma. Então, realmente, existem vários momentos em que ela vai de um ponto a outro ao longo do livro e que demonstram, sim, essa figura enigmática que Capitu é. E sobre o fato de Capitu tomar a dianteira no romance e ser, na verdade, a grande personagem do livro, é ela quem decide tudo por Bentinho, é ela quem toma a dianteira do relacionamento, até mesmo é ela quem decide se separar, porque Bentinho nunca toma essa iniciativa, quando naquela conversa decisiva ela diz que, olha, talvez o melhor seja a separação. Ele diz, eu já ia dizer isso, mas não disse, né? Então, ela é quem toma a iniciativa de tudo, tá? Até mesmo disso aí. E aqui no a literatura no Brasil, a grande historiografia da literatura brasileira, organizada e dirigida por Afrânio Coutinho, nós temos no volume 4, que trata da era realista, um texto muito interessante do crítico Barreto Filho, que vai justamente analisando, entre outras obras de Machado de Assis, Dom Casmurro, vai mostrar esse modo como Capitu sobressai na obra. E ele diz: a Capitu dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada prevalece sobre o companheiro mais tímido e insciente nos assuntos do coração. Sempre é necessário deliberar e remover algum obstáculo do destino de ambos. Capitu é o caráter mais forte, pensa e decide por ele. Então Capitu anula Bentinho em vários momentos, né? Anula por sua desenvoltura e ele ao mesmo tempo em que desconfia, ele admira enfim, ele se deixa mesmo levar por sua companheira, né? Se deixa levar por ela em vários momentos, inclusive no definitivo. E ainda cabe citar aqui do Barreto Filho o seguinte comentário sobre a obra. O livro é feito de pequenas cenas e incidentes. Uma
urdidura cerrada, obedecendo muito à estrutura de uma peça teatral, na entrada e saída das personagens, nos diálogos curtos e breves. Mas seria uma peça a qual se incorporou o trabalho dos bastidores e as indicações da movimentação cênica. Isso lhe dá um aspecto único. É um gênero novo, estritamente machadiano. Bom, e ao fim, resta-nos aqui a certeza de que estamos, sim, diante de uma obra genial, de uma obra grandiosa, um grande monumento da literatura brasileira, que depois de tanto tempo ainda desperta o interesse de tantos, uma obra que se perpetuou como se perpetuou a dúvida que perpassa o livro. Essa dúvida que garante à história a sua riqueza, que muitos querem dissipar pelos mais estranhos motivos, mas que nunca conseguirão. Tá? Dissipar as dúvidas envoltas em Dom Casmurro seria retirar a riqueza da obra. E ninguém nunca vai conseguir, porque esta obra aqui não está passível de ser decomposta, tá, gente? Então, sim, é um livro que consagra a dúvida como um tema literário, como um dos grandes temas literários, numa das obras mais importantes da literatura brasileira. Bom, então é isto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando sua opinião, seu comentário, porque seu feedback é muito importante para mim. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.